Você sabia disso? Enquanto mãe, pai, responsável, quer você seja o tio, a tia, a avó, o avô, você é uma pessoa que se transforma em um espelho para a criança. Vocês vão entender isso melhor. Porque as crianças hoje, elas prestam atenção em praticamente quase tudo. Engana-se se a gente pensa que as crianças não são observadoras. E muito mais que isso. A grande observação infantil não está a partir daquilo que a criança estuda, mas é a partir daquilo que a criança vê. Então, qual vai ser o grande espelho da vida da criança? Não é aquilo que a gente diz a elas, mas é aquilo que, como nós nos comportamos diante dela. Por isso, bons conselhos são necessários, mas as crianças darão muito mais atenção ao tipo de comportamento que você tem. Por isso, pais responsáveis, todo conselho para uma criança vale, mas todo conselho dos responsáveis deve ser acompanhado de representatividade. Em outras palavras, se eu digo para a criança que ela tem que fazer algo certo, ela tem que ver o responsável em mim, no caso, esse ato certo, a atitude certa. Não adianta dizer, não, é feio mentir, filho, não pode mentir. Se a criança vê os responsáveis, comportamentos dos adultos mentirosos. E aí você se transforma nesse espelho. Bem, eu acho que a maioria deve ter ouvido falar de Hitler. Já ouviu falar? Acho que todos aqui. Hitler, grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Ele, com o seu nazismo, a sua ideologia política homicida, dizimou 6 milhões de judeus, 6 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, 6 milhões. Nós não temos ainda na nossa mente a capacidade de mensurar o que são 6 milhões de pessoas. Pois bem, você sabia que Hitler, ele poderia ter sido um dos grandes escritores daquela época? Você consegue imaginar Hitler com um quadro, pincel, tinta, pintando e fazendo desenhos, e fazendo imagens bonitas, e se vislumbrando com a arte? Pouca gente percebe por ele não conceber essa ideia por causa de Hitler, quem ele foi, o que ele promoveu aquela matança, aquele genocídio. Pois é, em 1908, ele foi para Viena, e o que aconteceu? Ele foi rejeitado pelo professor da academia, rejeitou ele. Você é Hitler, você não é capaz, você não desenha bem, você não tem o dote, você não tem a capacidade. Hitler foi rejeitado. E olha só o espelho daquele professor, porque ele era responsável, ele era uma pessoa que estava para gerir emoções e não para abrir janelas killer na mente de Hitler. Mas o que acontece? Rejeito. O que acontece no homem, no garoto, jovem, Hitler? Ele, por causa da sua rejeição, aquilo influenciou a sua afetividade, influenciou os seus sentimentos, influenciou o seu inconsciente. Aquela rejeição causou nele repulsa. Isto é, eu não sirvo, eu não tenho capacidade. E lá na frente, quando ele ascende ao poder, ele, que teve como espelho uma rejeição, agora ele vai querer ser alguém do domínio, da dominação. A partir da luta nazista dele, ele estava expressando, de fato, todo aquele sentimento de rejeição. Se um dia eu fui rejeitado, agora eu vou mostrar para o povo o que é alguém com poder. Porque um dia ele recebeu essa rejeição com o espelho e assim rejeitou milhares de pessoas. O que era a matança, o genocídio? Era o reflexo do espelho. Assim como eu fui rejeitado, eu vou rejeitar. Assim como mataram o meu sonho, eu vou matar também. Só que a matança dele era completamente literal.
nós gerimos pessoas a partir do nosso comportamento. Nós somos o espelho. Famílias estão sendo destruídas, crianças estão se perdendo, porque perdeu-se a identidade paterna, a identidade materna, e o que eles estão vendo em nós. Que tipo de referência nós temos para os nossos filhos, para os pequeninos, enquanto responsáveis, enquanto seres adultos? Nós precisamos aqui, então, pensar. Eu trouxe alguns princípios básicos e práticos, nada longo, nada extenso. Mas se Hitler tivesse sido aceito na escola de Belas Artes, talvez tivesse vestido um artista plástico, ainda que não fosse tão expert, profissional, mas teríamos alguém que teria feito da história uma história diferente. Que tipo de história os nossos filhos escreverão? Que tipo de história os nossos filhos serão? Então, quais são os princípios práticos? Eu queria a atenção de vocês, que é o acerto ao educar nossos filhos enquanto eles nos veem como esses referenciais, espelho. Que é, quando você é responsável, pai, mãe, avô, avó, quando você é carinhoso com a esposa ou com o marido, isto é, quando no seu lar você trata bem o seu cônjuge, quando você respeita, quando você escuta, quando você trata bem, com carinho, dando atenção, isso vai refletir na vida dele, vai refletir na vida dela. Em outras palavras, se eu sou carinhoso, atencioso, se eu presto atenção na esposa, no marido, eu estou ensinando ao meu filho a ser gentil. Você pode repetir comigo? Eu estou ensinando gentileza ao meu filho quando trato o outro com gentileza. Você vê que o filho vai se tornando clone, vai se tornando a repetição daquilo que você encara. Então, outra coisa, quando você conversa, isso aqui é muito importante, quando você conversa com o filho, sem gritar, principalmente quando o seu filho te tira do sério, porque aqui, acho que todos nós, em algum momento, nós extrapolamos, nós pecamos, nós erramos, porque nós tratamos filho com gritaria. Você gostaria, você pai, mãe, que eu chegasse agora em você, não conversasse com você, mas gritasse com você? Óbvio que não. Você completamente não ia querer, não iria se sentir, se eu me aproximasse de você com um grito. Mesmo que fosse para chamar a sua atenção. Por que com os pequeninos a gente trata assim? O que eu estou querendo dizer? Se eu trato meu filho, se eu não converso, eu grito com ele, eu estou ensinando, ele vai se refletir na vida dele, que ele não terá calma diante das dificuldades. Por que os filhos às vezes gritam tanto? Por que os filhos são tão difíceis? Mas possa ser que o caminho que eles têm aprendido não é o caminho do diálogo, da atenção, que senta aqui, fala, conversa, quero te ouvir. Os pequeninos têm o mundo deles, nós devemos aprender com o mundo, tempo, o que está acontecendo na vida deles, que não irá se resolver com gritos. Porque se eu grito com o filho, eu trato com ele, somente dessa forma, lá na frente, ele vai ser um ser humano difícil. Ele também vai gritar com outras pessoas. E ele não vai ter calma diante das dificuldades da vida. Está claro? Vamos lá, prosseguimento. Quando você cumpre suas promessas, por menores que sejam, seu filho aprende a ter palavra. Como é bom que a gente diz e cumpre, que tem palavra. Quem é de nós, pais responsáveis, que quer que seus filhos cumpram aquilo que diz? Porque é feio. E eles aprendem a feiura quando a gente diz uma coisa, promete algo e diante deles a gente não cumpre. Quando a gente não é ético, quando a gente faz algo ilícito, quando a gente diz que faz certo, correto, e no comportamento, eu disse no início, tem aquilo que eles observam.
Então, se eles veem que eu sou alguém que tem apenas palavras, ó, semana que vem eu vou levar você ao cinema. Semana que vem nós vamos no parquinho. Semana que vem eu vou ficar mais tempo com você. Você não cumpre, ele está levando isso para ele. Tá? Você veio de uma maneira que você não sabe, ele está levando isso do consciente, você não rejeitado, preterido, deixado de lado. Mas quando a gente é responsável, cumpre, nós transferimos para ele essa imagem de que o certo é Deus, palavra, que a gente é. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Todas as vezes que você dá amor aos seus filhos, isso é muito importante, dar amor aos seus filhos. O que é dar amor? Dar amor é estar presente, dar amor é estar junto. É perguntar como é que foi na escola, como é que foi o futebol, o balé, você brincou com as amiguinhas, como foi seu dia, teve alguma dificuldade. São esse tipo de comportamentos responsáveis que está demonstrando para ele, na maneira da criança que ela, a criança, está sendo amada, está sendo acolhida pelo pai, pela mãe, pelos responsáveis. Então, se eu ofereço, se eu dou amor aos filhos, está guardando nele amor que lhe será retribuído na vida deles. Ora, e aqui eu não vou escrever, mas como a filhos adultos que querem distâncias de pais. Não ouve, não consegue ouvir a palavra pai, mãe, porque a relação foi toda fragmentada, não tem amor, não tem conversa, não tem missão. Eu tenho certeza que nenhum de nós, a gente quer ir para uma velhice, sabendo que nós somos distâncias dos nossos filhos. Não tem houve compreensão, não houve amor, não houve diálogo. Mas se eu planto amor, se eu adubo amor para dentro do meu filho, você pode ter certeza que você tem uma grande chance de que esse amor vai voltar para você em forma de respeito, em forma de carinho. Vou ver como é que está meu pai, vou ligar para minha mãe, vou lá na casa deles, vou ver se eles estão precisando de algo. Filhos que se interessam pelos pais, mesmo na velhice. Todas as vezes que você nega algo ao seu filho, e aqui é de uma maneira positiva, pais, porque tudo aquilo que o filho pede, nós temos aquela mania de dar. Eu vou dar para o meu filho, está pedindo. Uns se jogam no chão, outros gritam, outros fazem aquela barbaridade. E a gente se sente pressionado, e a gente dá tudo aquilo que o filho pede. Isso é um perigo, pais. Não dê tudo aquilo que seus filhos pedirem. Não dê. Há momento para isso. Há momento para serem presenteados. Há momento para receberem isso. Porque todas as vezes que ele me pede, que eu der, eu não estou criando filho, eu estou criando sanguessuga. Ele só vai se aproximar de você para pedir. Em relação de pais e filhos extrapolados. Não. Quando ele pede, você deve, você está ensinando o seu filho a ser forte e a aguentar as frustrações da vida. Ensine os seus filhos que a vida ele enfrentará frustrações e que ele tem que estar preparado para isso. Quantos devem passar frustrações, gente, na vida? E tantas vezes não soubemos lidar com elas, são as frustrações. Se a gente se estagnava, se a gente caía de uma vez, ou se a gente se levantava e conheceu muito mais coisas. Mas por que tantas vezes a gente fica impossibilitado de reagir? É porque nós somos ensinados a receber tudo aquilo que a gente queria. Nunca ouvimos um não. Nunca teve alguém que disse, agora não, esse não é o momento. No momento certo, você vai ganhar. Mas não, e é não. Aí ele aprendeu que o ego dele tem que ser saciado, satisfeito em todo momento. E às vezes ele aprendeu como manipular. Quando ele chorou a primeira vez, ele gritou, e o pai e a mãe deram, aí ele aprendeu, toda vez que eu pedir, não deve fazer a mesma coisa que ele disse. Mas ensine a seu filho a aprender a ouvir não, que você está fortalecendo o ego dele para ele lidar com as frustrações da vida. Que mesmo lá na frente, se ele ouvir o não será capaz de exercer
pará-lo, não ao contrário. Moderar o não da vida como um desafio a ser encarado, a ser enfrentado e conseguir êxito. Ok? Todos aqui? Todas as vezes que você segura sua vontade de bater no seu filho, a vontade de bater. Olha aqui, pais. Bater em filhos. Eu não aconselho. Mesmo que você perca a paciência, porque geralmente quando nós batemos nos filhos, nós não estamos educando, nós estamos extravasando as nossas próprias frustrações e as nossas vidas. Dificilmente eu vejo uma criança apanhando e aquele apanhar está ensinando algo para ela. Quando a gente bate na criança, porque ela chegou no limite da nossa paciência, o que está sendo extravasado aqui não é a educação, não é a disciplina, é a sua impaciência. Eu acho justo, da mesma maneira que quando você é adulto, viu? Royce Grace, querendo lutar com você, eu acho que você não vai querer isso. Se Bruce Lee estivesse vivo e chamasse você para pancada, eu acho que você não iria. Da mesma maneira, é injusto você pegar uma criança e descer a lei dele. Ele é incapaz de se defender, porque eu nunca vi uma criança aprender a ler, mas eu vi uma criança sendo disciplinada de outras maneiras. Mas enfim, todas as vezes que você segura a sua vontade de bater no seu filho, você está ensinando a ele a nunca agredir os seus netos. Porque da maneira como você disciplina, com a vara, com o cinto, com o cipó, a época das nossas vozes, a avó pegava o cipó ali e tal, mas quando a gente segura esse pulso, essa pulsão, nós estamos ensinando os nossos filhos a não agredir da mesma forma os nossos netos. Como também não fazer isso nas escolas, como também não fazer isso na rua, como não repetir isso nas suas relações com os amigos. Você ensina eles a não ser agressivos. Mas eu não sei, a minha linguagem, a minha maneira de disciplinar é essa, porque você foi disciplinado pelos seus pais. Por que você não aprende então a disciplinar de outra maneira? Nunca é tarde para nós aprendermos a disciplinar de uma maneira correta, de uma maneira certa. Você disciplina seus filhos com muita ira, batendo descontroladamente. Essas crianças vêm para cá e são crianças agressivas, são crianças que brigam, são crianças que dão trabalho. Todas as vezes que os responsáveis assumem seus erros, você está ensinando seus filhos a responsabilidade de assumir os erros dele, quando esse erro é errado. E criança simplesmente assume seus erros. Mas quando você assume o seu erro, o seu filho diz: filho, desculpa, papai errou, mamãe errou, vovó estava equivocado, vovô fez errado, me desculpa, eu assumo o meu erro. Isso para ele é uma virtude e tem uma grande potência dele também refletir como espelho nas suas relações, de procurar o amiguinho, a professora, o pai, a mãe também dizer: mãe, desculpa, eu errei, eu não fiz o que era certo. Mas isso é possível se as crianças tiverem esse espelho dentro de casa. Como eu disse, repito, friso, as crianças não vão aprender através de bons conselhos, mas a partir dos comportamentos dos adultos. O sol é a onde ninguém substitui você. Esse lugar é na vida do seu filho. Ok? Passou o tempo? Já foi? Tranquilo? Compreenderam? Gente, muito obrigado. Juntamente com essa equipe linda e maravilhosa que eu componho, eu gostaria que você também ficasse à vontade, aberto, se há alguma dificuldade, juntamente com todo esse povo, de nos procurar, de me procurar, caso vocês tenham alguma dificuldade em casa, com filho, filha. Eu também trabalho com altos canais infantis. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Deus,